Boa noite a todos, uma satisfação muito grande abrir o novo programa Hora dos Negócios. Hoje com Denise Massaferro, boa noite. Boa noite. Vamos tratar de um assunto hoje tremendamente importante, que é a atividade profissional depois dos 60 anos. Como todos sabem, o nosso programa trata de contabilidade, administração e tecnologia da informação. Ele vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas e com reprise aos sábados. Boa noite, Denise, uma satisfação ter você aqui. É uma profissional que me impressionou muito pelas características do currículo acadêmico dela, formada em administração, pós-graduada em marketing e depois com mestrado em longevidade. Então, boa noite, eu queria que você se apresentasse, comentasse sobre o seu currículo, porque aqui em Santos eu acredito que o número de aposentados é muito grande e a importância daquele profissional sênior, vamos falar assim, no mercado de trabalho de hoje. Então, vamos lá. Boa noite a todos, é um prazer poder atender esse convite e também poder estar falando para uma cidade como Santos, que realmente é uma das cidades do país mais envelhecidas. Eu sou administradora de formação e eu trabalhei durante 19 anos numa empresa de prestação de serviço e em 2010 essa empresa foi vendida para um grupo inglês e eu tive a oportunidade de sair do Brasil, eu fui para Nova York, para o Canadá, enfim, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, e eu vi o quanto esse mercado já era crescido lá, já era enorme, na verdade. Esse mercado de serviços para instituições de longa permanência para idosos, para hospitais, porque você tinha já uma situação de países já envelhecidos, né, com uma população bastante grande. Eu voltei e eu realmente resolvi que eu ia trabalhar com isso. Foi quando eu descobri que a PUC de São Paulo tinha um mestrado em gerontologia social, que é o estudo do envelhecimento, na verdade, dentro das questões sociais e não médicas, e eu fui estudar. O tema que hoje a gente vai estar conversando, que é a questão do mercado de trabalho, sempre foi uma coisa que me impressionou bastante. Primeiro, porque eu sou de uma carreira corporativa onde você tem, diferente dos profissionais autônomos, os contadores, os advogados, os médicos, que têm carreiras mais longevas, né? Os profissionais que estão dentro de grandes empresas e de grandes instituições, às vezes estão ali pressionados pela aposentadoria compulsória, então são carreiras mais curtas de pessoas brilhantes. E eu sempre quis entender como que era isso, principalmente para os homens, né, dessa geração que a gente pensa assim, que foram homens que dedicaram muito, uma grande parte da vida para o mundo do trabalho, e ele, com 60 anos, é extremamente jovem, super capaz e fica sem lugar na sociedade. Na oportunidade que nós nos conhecemos, foi muito importante relatar que existem hoje várias startups, incubadoras, aceleradoras, foi a reunião que nós participamos juntos, e justamente as aceleradoras hoje estão querendo trazer essa mão de obra mais capacitada justamente para trazer essa experiência para um jovem. Muitas vezes esse executivo sênior tem uma experiência muito grande e pode acelerar. E um comentário que você fez, eu preciso repetir, apesar de homem casado há 40 anos com a mesma mulher, a casa é dela, a casa não é minha. Então esse é um dos pontos que foi falado durante esse nosso encontro. Tinham vários homens, né? Vocês eram minoria, mas efetivamente esse comentário. O homem em casa dá trabalho, vamos falar, ele se sente mal quando ele se aposenta compulsoriamente muito jovem? Vamos falar da geração dos baby boomers, né, que são as pessoas que já têm 60 anos hoje, porque eu acho que as novas gerações de homem vêm com uma cabeça um pouco mais... enfim, a cultura, a mulher já saiu para trabalhar, então a casa já é dos dois. Mas desses homens, a casa é das mulheres. Eu não sei se naquele dia eu comentei, o Valor Econômico escreveu uma matéria que era até que a morte e não a aposentadoria nos separe, porque você tem, né, um crescimento de divórcios, justamente porque esse homem volta para casa e ele não foi desse espaço, e daí você começa a ter conflitos depois de 45 anos de casado, 50 anos que não existiam anteriormente, porque esse espaço não é dele, né? E você não tinha tempo, você sai de casa às 6 horas da manhã, volta às 10 horas da noite.
A casa não é sua, realmente. Você nem conhece essa mulher, na Exatamente, verdade. exatamente. Uma vez eu vi um casal falando assim, não, eu quero almoçar, eu só janto com ele, eu não quero almoçar com ele todos os dias, eu nunca almocei. Mas nós estamos falando, talvez até num tom um pouco de brincadeira, mas esse assunto é muito sério e vejo que, pelo menos que eu estou começando a entrar nessa fase agora, eu entendo que a experiência que nós acumulamos, todo profissional, independente de ser homem ou mulher, eu vejo que nós estamos... Aliás, existe um outro ponto muito importante. O problema financeiro, sim, que nós temos que abordar, o problema da longevidade, a expectativa de vida hoje é muito maior. Então, comenta sobre esses pontos, Anísia. Eu acho eles até, Gabriel, muito também pensar na questão previdenciária que a gente vai enfrentar, a importância que é das pessoas trabalharem mais e entenderem que isso não é uma penalização que vai acontecer para a sociedade, né? Isso, assim, a questão... Eu acho que é uma oportunidade, é um benefício. Sim, que seja, não, tá todo mundo discutindo, não é um absurdo aumentar a idade mínima, não é um absurdo, porque hoje uma pessoa de 60 anos está ativa. Não faz esse sentido a gente aposentar com menos de 60 anos. Então, isso também é uma discussão que agora está muito sobre a ótica da economia, como se a gente tivesse fracassado. Na verdade, a gente tem um modelo fracassado, mas a gente também tem que se adaptar. O regime previdenciário, você está se referindo? Sim, a gente tem que se adaptar. Então, isso também é um ponto. O que a gente vem mostrando é o seguinte, o Brasil, não vamos falar de Brasil, mas o Brasil em 2030 já é um país completamente diferente do de hoje, demograficamente, né? O número de pessoas com mais de 60 anos quase vai dobrar. E o que a gente tem que perceber é que nós vamos viver não só uma sociedade muito mais envelhecida, mas nós vamos ver muito mais experiências intergeracionais do que a gente viveu. Particularmente a gente na Angatu, a gente é um pouco contra essa coisa de falar de guetos, né? Os jovens, os adolescentes, os idosos. Então, essas trocas de experiência, a gente precisa entender que sempre uma geração tem a aprender com a outra, né? Não é só o mais velho que ensina, nem o mais jovem que ensina ou aprende. Essas trocas no mercado de trabalho hoje não são valorizadas, porque a gente criou uma cultura onde um precisa sair para o outro entrar, né? E não existe esse aproveitamento. Eles falam aquela coisa, a fila precisa andar, né? E não é muito isso, porque toda a vivência não pode ser jogada fora. Existe existe história nessa geração, né? Pensa, estamos vivendo uma crise econômica absurda. Eu tenho 45 anos, eu sou da época hiperinflacionária. Meu primeiro estágio, eu aplicava no overnight. Porque realmente era inflação A geração mais diária. jovem não sabe o que é, imagina o que era aquela inflação de mais de 100% ao ano, né? Essa história não existe, então não dá para perder exatamente isso, então você simplesmente tira essas pessoas do mercado de trabalho para que os outros entrem. Então, as experiências agora vão ter que ser vistas sobre essa ótica de relações intergeracionais. E o que é isso? É óbvio que os mais jovens vão estar muito mais familiarizados com as questões da tecnologia. Então, quando você tem uma startup, a tua experiência tributária e de contabilidade, de todos os profissionais daqui de Santos, eles não têm. Eles conseguem fazer um app ou botar isso numa plataforma tecnológica, coisa que a gente não sabe, eu já não sei, conseguem. Mas e a experiência? O que você bota? Hoje eu percebo que o jovem mesmo, aquela geração que está nos 20 anos, né? Eles são muito menos preconceituosos em relação a essa troca do que a minha geração. A minha geração parece que precisa lutar para tirar. Ele não aprendeu isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acredito que nós estejamos sendo assistidos, então uma das perguntas que vem é: como que as pessoas podem te procurar? Como que as pessoas, aquele profissional que está se aposentando, porque inicialmente eu falei da Wave, que é um cliente nosso lá de São Paulo, que justamente é uma aceleradora e que foi a nossa reunião que nós participamos. Sim. Agora, quem quer
efetivamente voltar a trabalhar? O que a pessoa deve fazer? Uma das áreas que a gente trabalha é o que a gente chama de pós-carreira, que é a preparação para que essas pessoas construam um projeto de vida para viver aí talvez mais 30 anos, porque a expectativa do brasileiro já está em 75 anos de idade, mas o número de centenários no Brasil é o percentual que mais cresce, né? Tem alguma região mais concentrada no Brasil? Você sabe qual é a cidade mais envelhecida do Brasil? Não é Santos. Não, então é isso. É São José do Rio Preto. Ah, é? Porque o índice de envelhecimento é o número de pessoas com mais de 60 anos dividido com o número de pessoas de menos de 15 anos. E daí São José do Rio Preto é uma cidade do interior, né, com poder aquisitivo muito alto. Esse jovem sai e não volta. Então é a estatística que foi talvez mascarado um pouco. Em Santos você tem muitos idosos, mas você tem muito jovem também. Tem muita faculdade aqui. Você tem uma população jovem grande também. Então não é... Eu não sei, talvez aqui essa questão de ser plano, calor, as pessoas estão mais na rua e você acha que tem mais, talvez seja essa a sensação. Então, voltando à questão do pós-carreira, o que a gente costuma dizer? Você precisa ter projeto de vida para qualquer fase da tua vida, né, Gabriel? Não dá para a gente viver e alguém levar. O que você via? As pessoas entregavam, os homens entregavam essa carreira a uma empresa, a um RH, que fazia a construção, e na hora que ele se vê com 60 anos de idade, talvez numa compulsória ou não, né? Você tem pessoas que também saem não só pela aposentadoria compulsória e não tem projeto de vida. É fácil recomeçar? Não é fácil. Então, a gente precisa se planejar, né? Resgatar sonhos antigos. Eu costumo dizer assim, como que a gente vai viver 90 anos e achar que a gente está na carreira que a gente escolheu com 17? Não dá, né? Não dá. E maturo, você foi fazer determinado... Meu pai é administrador de empresa, então existe uma grande influência. Então, a gente precisa lembrar o que fazia sentido também e que talvez a gente desistiu porque não dava naquela época. Eu vejo que existe talvez um desconhecimento. Muitas vezes o clube, um clube social como o Paulistano, que foi onde nós nos conhecemos, eu jogo golfe, então o golfe também cria-se uma comunidade. Agora, você falou uma coisa muito importante. Se a pessoa não se prepara, se a pessoa não tem essa preocupação, a pessoa fica completamente perdida. Ela pega o porta-retrato, leva para casa e fala, e daí, o que eu vou fazer? Então, esse é um primeiro ponto que eu considero tremendamente importante. Agora, um segundo ponto seria um local de encontro, por isso que eu falei do clube e achei que essa ideia de nós termos uma aceleradora, e muitas vezes o que foi comentado que eu achei mais interessante, é que não existe somente a preocupação de remuneração. As pessoas talvez queiram se dedicar, falamos muito em pro bono, pessoas que querem ajudar. Sim. Qual é a sua experiência nesse sentido sua? Então, voltando à questão do projeto, você precisa pensar numa nova carreira, talvez. A maioria das pessoas não mudam radicalmente de carreira, mas você até encontra essas pessoas que... Não, meu sonho era ser DJ, agora eu vou ser DJ, enfim. Mas você precisa também ter se planejado financeiramente para pensar, eu estou num caminho que eu posso ganhar menos, eu posso trabalhar pro bono, ou eu preciso de remuneração, eu preciso realmente de uma complementação de renda para viver, né? Vamos completar esse raciocínio depois do nosso intervalo. Até já. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com Denise Massaferro e ela estava abordando justamente a parte da remuneração de um trabalho pro bono no Executivo Sênior. Então, vamos lá. Voltando à questão do projeto de vida é extremamente importante, e a gente costuma dizer, Gabriel, que isso tem que começar por volta dos 50 anos de idade, que ainda é onde você tem um tempo para se planejar financeiramente, para ver o que é esse recurso, mas já pensando no que você quer fazer. Se o meu sonho é trabalhar pro bono, realmente eu preciso ter feito uma reserva maior do que aqui se eu vou realmente precisar. A gente tem percebido, isso nos preocupa, que tem uma tendência para o empreendedorismo, mas de pessoas que não têm esse espírito empreendedor. Ele abre uma franquia porque ele fica sem oportunidade, daí ele pega toda a reserva financeira que ele tem e usa esse valor na franquia. Risco total. Sem nunca ter sido dono de um negócio. Né? Então isso nos preocupa. Eu escrevi outro dia um artigo onde todas as pessoas que eu entrevistei, quando eu perguntava, você usou a tua única reserva ou você tem outra reserva? Não, usei minha única reserva. E a gente sabe que o índice de negócios que não dão certo é grande. E eu não vou iludir ninguém de dizer que tem um mercado de trabalho enorme para depois, se der errado, você voltar. Não tem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Essa questão do empreendedorismo pode ser um projeto? Pode ser um projeto, mas vamos se formar antes para isso. Existem cursos, né? O Sebrae está com um projeto super bacana para formar essas pessoas. Dá tempo para um sênior voltar para a escola e aprender? Claro que dá tempo. Stanford, o ano retrasado, mostrou que o curso dela que mais cresce é um curso voltado para pessoas de mais de 50 anos. E o Brasil não está se adaptando a realmente trazer esse estudante de novo, né? Porque eu acho incrível essa questão de você continuar aprendendo, mas o Brasil também não está ainda... O que você tem são as universidades abertas para a terceira idade, com cursos de, vamos dizer assim, muito mais voltados para um lado social do que um lado de formação mesmo. E eu sempre... existem alguns... De vez em quando vem uma notícia... com 70 anos se formou advogado, numa sala de jovens. É super bacana, Mas isso também vai mudar, né? Porque essas pessoas vão começar a voltar para o banco da escola, sim. Eu acho que eu vou ter oportunidade, eu vou fazer um curso em Stanford, você falou justamente sobre isso, eu não sabia que você ia abordar. Em setembro eu vou estar indo para lá para fazer um curso. Eles têm isso já mapeado, o quanto de pessoas com mais de 50 anos que está voltando para a universidade. Deixa eu pedir um outro comentário. Nós falamos muito antes de entrar no ar. A sua experiência começou com a comunidade judaica, foi isso? O ano passado, em 2015, nós fomos contratados pela Federação Israelita do Estado de São Paulo para fazer o plano de diretrizes do envelhecimento da comunidade judaica, que, aliás, tem uma população grande aqui em Santos até também. E o que a gente se preocupou? A gente, na verdade, olhava várias frentes. Então, a gente olhava a questão de moradia, a gente olhava a questão de geração de renda e trabalho, a gente olhou lazer, cultura, sociabilidade e prevenção de saúde. Foi um trabalho extremamente interessante, porque a gente tinha como dever procurar benchmarks, né, boas práticas fora do Brasil, para trazer como sugestões para que fossem implantadas aqui em todas essas áreas. E na área de geração de renda e de trabalho, a gente viu grandes exemplos fora do Brasil, onde você começa com essas aceleradoras, trazendo essas pessoas mais velhas, para normalmente fazer trabalhos de consultoria, não dentro de um mercado, vamos pensar o que a gente conhece como mercado formal de trabalho, com vínculos CLT, mas vindo com essas experiências de consultoria. Mas em todos
retomando essa questão do aprendizado, né? Em todos reforçando que não é porque você é um grande profissional de uma área que você não tem a aprender do que é o mercado de trabalho hoje. O mercado de trabalho mudou muito, né? Então, uma grande alternativa que a gente vê é a questão da economia compartilhada, né? O que eu posso fazer hoje pensando que essas questões de economia compartilhada estão evoluindo? Eu li um artigo, acho que saiu no Exame, que as empresas grandes estão usando as incubadoras como fonte de ideia, como fonte de renovação. É isso mesmo? Sim. Porque o jovem, a mudança que ele pode promover numa empresa, numa estrutura maior, é muito rápido. Você concorda com isso também? Concordo e te complemento. Aonde você tem essas startups que tem gente muito, muito jovem, uma pessoa mais sênior também traz essa experiência. A prova é aquele filme O Senhor Estagiário. Você lembra a mudança que ele faz naquela cultura? Exatamente, é verdade. Então, a relação intergeracional é muito rica se os dois estiverem abertos para aprender. É aquela paciência, aquela experiência, mas muitas vezes o jovem é tremendamente ansioso. Sim. Eu posso fazer um comentário como contador dos startups que nós atendemos. Uma das características principais, infelizmente, é a falta de organização. Eu acho que são grandes ideias, são potenciais de negócio fantástico, porém muitas vezes mascarado por uma falta de administração, uma carga tributária muitas vezes que não foi calculada corretamente. Então eu vejo que esse assunto, quando nós participamos, quando você assistiu a entrevista do Francisco, que é um dos titulares da Wave, comenta sobre essa ideia, o que você acha que nós podemos trabalhar juntos, você com os seniors, você tem um banco de dados, por exemplo? Não tenho. Porque a gente acaba trabalhando muito na área de consultoria, a gente acaba muito montando as estruturas, apoiando para montar as estruturas. Porque, por mais que a gente tenha todo esse discurso, não é tão fácil você trazer essa pessoa para esse lado de vamos ter essa iniciativa. Mas a iniciativa é da pessoa, então, você acha? Tem que ser, né? Mas a não construção de história é sua, né? Mas você não falta informação, Denise. Eu vejo que, infelizmente, muitas vezes, eu acho que tem vários executivos, amigos meus, que não desconhecem isso. Inclusive, nós estávamos pensando em promover um evento no clube, justamente para fazer uma palestra, justamente para trazer essa informação, porque ficar em casa é muito ruim. Eu acredito que deve ser um castigo total ficar em casa. Então, e as pessoas estão buscando oportunidade. Então, eu vejo, fica aqui aberto um convite ou uma outra ideia, nós vamos promover um evento no Paulistano, mas independente disso, um comentário que eu faço, eu queria ver o que você está já trabalhando, no sentido de promover essa integração, vamos chamar assim. Então, o que a gente quer muito é realmente trazer as pessoas para essa questão de projeto. A gente tem que ter projeto para viver a velhice, sim. A velhice vai ser a fase mais longa da vida de todos, né? Eu costumo dizer que Darwin já dizia que iam sobreviver os mais adaptados. Mais adaptados. A tecnologia trouxe... Eu costumo dizer que ele deve estar se virando no túmulo, porque hoje a questão de adaptação é questionável, porque a ciência ela tem feito com coisas que não são mais a adaptação. Mas, enfim, a gente precisa aprender a se adaptar. A gente ganhou anos de vida em qual fase? Na velhice. Na velhice. Então, vai ser a fase mais longa das nossas vidas, então precisa ter projeto, Gabriel. Então, a primeira coisa a gente precisa pensar que não é mais aquela coisa de ser aposentadoria, era viver no aposento, não era nem em casa, era no quarto. É verdade. Isso em português. Em inglês é retirement, quer dizer, você se retira da sociedade. Em espanhol, jubilación, você é jubilado. Quer dizer, então, você está eliminado. A carga negativa, até nas questões, né, de palavra que a gente tem. Eu sempre falo, Gabriel, a geração de hoje, que tem 50 anos, ela vai transformar tudo isso. Do mesmo jeito que a tecnologia transformou as nossas vidas. Há 20 anos atrás, como que a gente ia imaginar que a gente ia carregar um celular que faz tudo por você? Absurdo. E hoje parece que passou tão rápido. Então, qual é essa transformação? A gente tem que transformar tudo, desde positivar esses nomes, trazer um lado mais positivo, até pensar que a gente tem que ter projeto. E daí sim, quando você me perguntar como você tira essas pessoas têm que ter vontade, né?
porque tudo isso passa pelo desejo. A pessoa se desanima talvez com a idade, não sei, ela dá uma depressão, eu acredito. Não é fácil ser velho, vamos combinar que não é fácil. Não é bom. Eu tenho 45 anos e toda hora eu sou né, o óculos, são várias coisas que você vem falando, né? E eu não me acho velha, meus filhos me acham velha já, mas não é fácil. Bom, o parâmetro deles é completamente diferente. Não é fácil, então não é uma coisa fácil de viver, que são perdas, né? Porque a velhice faz a gente aprender a lidar com as perdas. Talvez traga um pouco menos ou um pouco mais de ansiedade. Eu não concluí ainda. Antes de nós encerrarmos o programa, queria te agradecer. Você falou, mas enfatiza de novo a necessidade de um planejamento, porque nós estamos encerrando o nosso programa e eu acho que essa mensagem é que tem que ficar. A gente escreve bastante sobre essa questão de projeto de vida, então dá para procurar as coisas no nosso site, que é www.angatuidh.com.br. Se colocar meu nome no Google, enfim, a gente vai poder conversar. Eu estou super aberta a montar alguma coisa aqui em Santos, mas a ideia a gente precisa aprender a se preparar a fazer projeto de vida, porque o brasileiro não faz projeto, né? A médio nem a longo prazo. E daí aprender quais são as opções que a gente tem hoje para esse mercado, que são poucas, e pensar o seguinte, nós vamos ter que criar, né? A nossa geração vai revolucionar isso. Eu não vim aqui para falar, tem receita pronta, tem um monte de vaga no mercado de trabalho, tá todo mundo super feliz para receber as pessoas mais velhas. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Bom, eu faço no ar aqui um convite, como você sabe, nós temos o espaço certo aqui em Santos, promovemos um ciclo de palestras, então você já é mais do que nossa convidada para participar e nós terminamos esse assunto. Boa noite a todos, uma satisfação muito grande ter recebido você e bom negócio a todos. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje eu vou abordar 2 assuntos. O primeiro deles é pedir uma ajuda para a Casa Hope, a nossa anunciante de todos os programas. Ontem eu tive a oportunidade de assistir a Cláudia Bonfilholi dando uma entrevista na Jovem Pan. Infelizmente, a entidade está muito carente de recursos. Então eu peço a todos uma contribuição, alimentos, uma contribuição em dinheiro, porque realmente é uma entidade que merece todo o nosso apoio, porque presta um serviço muito importante para a nossa sociedade. O segundo assunto é um convite. Queria convidar todos para participarem do 25º Congresso de Arbitragem Internacional, que vai acontecer em Santa Catarina, no dia 25 de setembro. A arbitragem no Brasil é um item muito importante, uma metodologia para a solução de conflitos muito relevante para a nossa sociedade. Então está feito o convite e está feito o apelo para a contribuição. Uma boa noite a todos.